Você já se perguntou qual é o verdadeiro propósito do Espírito Santo para a sua vida? Desde os primeiros seguidores de Cristo, o Espírito Santo tem sido o conselheiro, o guia, aquele que revela os caminhos e transforma corações. Em tempos de perseguição, dúvidas e desafios, ele foi a força silenciosa que sustentou a fé dos cristãos, movendo-os a viver com propósito e coragem. E hoje, ele ainda nos chama a um nível mais profundo de entrega, ensinando-nos lições essenciais que moldam nossa vida, nossa fé e o nosso destino. Neste vídeo, vamos explorar os desejos mais profundos do Espírito Santo para você, revelando cada um dos aspectos que ele quer transformar em sua vida. Mas fique até o final, pois o último ensinamento é o mais importante de todos. Número 1. Renda-se sem medo. Você já parou para pensar no peso que carregamos ao tentar controlar cada detalhe da nossa vida? É como um viajante que insiste em levar consigo uma mochila cheia de pedras. Ele carrega essa carga por achar que precisa estar preparado para qualquer situação, mas ao longo do caminho, a caminhada fica mais difícil, cada passo mais pesado, até que ele se vê exausto, sem forças. O Espírito Santo nos convida a abandonar esse fardo, a entregar cada uma dessas pedras, a abrir mão do controle, confiando que há um propósito maior do que podemos ver. Quando Abraão foi chamado para deixar sua terra e seguir para o desconhecido, ele não sabia o que o aguardava, mas deu um passo de fé. Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz que Deus o chamou e ele simplesmente obedeceu, sem resistências, sem medo. A ideia de entrega total não é um convite para desistir, mas um convite para confiar. É como um agricultor que lança a semente na terra e espera pacientemente a colheita, sabendo que ele fez a sua parte e agora depende do tempo e da chuva para que a planta cresça. Não é uma ação de fraqueza, mas um ato de força. O Espírito Santo nos convida a deixar nossas ansiedades e a depositar nossa confiança nele, sabendo que, mesmo que o processo seja longo, os frutos virão. Quando abrimos mão das rédeas, começamos a viver de uma forma mais leve, com menos peso e mais paz, pois confiamos que ele está no controle. Muitas vezes, nossa vida é como uma tempestade no mar. Nos agarramos ao barco, tentando controlar o rumo e evitar os ventos fortes. Mas há momentos em que precisamos soltar o leme e deixar que o Espírito nos guie. Assim como Pedro, que ao ver Jesus caminhando sobre as águas, ousou sair do barco e dar passos de fé, sem garantia de segurança, mas com uma confiança plena de que estava fazendo o certo. Quando damos esse passo, deixamos de nos agarrar ao que é temporário e começamos a construir nossa vida sobre a rocha firme, aquela que não se abala, mesmo diante das ondas mais violentas. Essa entrega sem medo também nos livra da ansiedade. Em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com o dia de amanhã, pois cada dia traz os seus próprios desafios e assim como as aves são cuidadas, também seremos supridos. Mas para isso, precisamos estar dispostos a soltar o controle, a abrir mão da necessidade de saber o próximo passo e simplesmente confiar. O Espírito Santo quer que nos libertemos dessa ânsia por controle e nos deixemos levar pela paz que vem de saber que Ele cuida de cada detalhe. Entregar-se ao Espírito Santo é como dançar uma valsa. No início queremos conduzir. Sentimos que estamos no controle. Mas à medida que nos entregamos à música, percebemos que há beleza em deixar que Ele conduza os passos, que Ele nos guie. Não precisamos saber todos os movimentos, apenas confiar que a dança nos levará ao destino certo. Ao abrir mão do controle, permitimos que Ele nos mostre caminhos que jamais imaginamos percorrer. Caminhos que, em nossa limitação, talvez nem sequer ousássemos considerar. Esse tipo de entrega transforma nossa perspectiva. É como olhar para uma pintura em andamento e não entender cada pincelada, mas confiar que o artista está criando algo belo. Nós vemos apenas as pinceladas do momento, mas o Espírito Santo vê o quadro completo. Ele sabe o que está fazendo, sabe para onde cada traço nos conduz. E quando paramos de tentar entender cada detalhe, quando aceitamos que nem tudo precisa fazer sentido agora,
Experimentamos a paz que excede todo entendimento. É a confiança de que, por mais caótico que tudo pareça, estamos exatamente onde deveríamos estar. Essa rendição sem medo não é sobre desistir, mas sobre descansar. Descansar na certeza de que o Espírito Santo é quem segura nossa vida, que Ele nos sustenta e nos guia em cada passo. Entregar o controle é dar o primeiro passo para viver de uma maneira mais leve, sem a necessidade constante de respostas. É uma jornada de confiança que, a cada dia, nos ensina que estamos sendo cuidados e guiados para um propósito maior. Número 2. Quebre o ciclo da inveja. A inveja é uma semente que, se cultivada, rouba a paz e destrói relacionamentos. É como uma erva daninha que se espalha silenciosa e rapidamente, sufocando as plantas ao seu redor. O Espírito Santo nos alerta sobre o perigo da inveja, porque ele sabe que, quando ela cresce em nosso coração, torna-se um peso invisível que nos impede de aproveitar as bênçãos que já temos. Em Provérbios capítulo 14, versículo 30, lemos: "O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos." Esse versículo nos lembra que a inveja é uma prisão auto-infligida que nos afasta da alegria e da gratidão e nos mantém presos a uma insatisfação constante. Quando estamos presos à inveja, nossa visão da vida se distorce. É como olhar para o mundo através de lentes escuras, onde nada parece bom o suficiente, onde o que o outro tem sempre parece mais atraente. O Espírito Santo nos ensina a reconhecer essas lentes e a trocá-las pela gratidão e pelo contentamento. Ele nos lembra de que cada pessoa tem uma jornada única, um propósito individual e que não precisamos competir ou nos comparar. Ao quebrarmos o ciclo da inveja, passamos a enxergar com clareza, com um olhar leve e cheio de paz. Quebrar o ciclo da inveja significa reconhecer o valor e o propósito de cada um, incluindo o nosso próprio. É como admirar um jardim cheio de flores diversas, cada uma com sua cor e forma, sem querer que todas sejam iguais. O Espírito Santo nos convida a celebrar as conquistas dos outros sem sentir que estamos perdendo algo. Quando escolhemos essa postura, o sucesso do próximo deixa de ser uma ameaça e se torna uma oportunidade de aprendizado e inspiração. Ele nos ensina a ver as bênçãos dos outros como testemunhos de que Deus continua operando, sabendo que também temos um lugar especial em seu coração. Essa liberdade da inveja nasce da compreensão de que somos profundamente amados e valorizados por Deus, independentemente das circunstâncias. Em Salmos capítulo 23, versículo 1, Davi declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Essa confiança nos ensina que Deus é suficiente, que Ele conhece cada necessidade, cada sonho e que sempre provê o que realmente precisamos. O Espírito Santo nos ajuda a descansar nessa promessa, a confiar que enquanto seguimos nosso caminho, Ele suprirá todas as coisas no tempo certo, sem necessidade de comparação ou competição. Ao quebrarmos o ciclo da inveja, experimentamos um novo tipo de paz, uma liberdade que nos permite focar no que realmente importa. É como deixar de correr atrás do vento e encontrar repouso. Essa paz nos permite viver plenamente, aproveitar cada momento e ser gratos pelo que temos. O Espírito Santo nos guia a valorizar as pequenas bênçãos do dia a dia, aquelas que muitas vezes passam despercebidas quando estamos ocupados olhando para o que não temos. Ele nos ensina que a gratidão é o antídoto para a inveja, uma prática que enche o coração de contentamento e satisfação. Além disso, ao rejeitarmos a inveja, nosso coração se abre para a compaixão e a empatia. Em vez de nos sentirmos ameaçados pelas bênçãos alheias, passamos a nos alegrar genuinamente com o próximo. É como trocar uma pedra pesada por uma flor leve. Nossa alma se torna mais leve e nossos relacionamentos mais sinceros. O Espírito Santo deseja que nossos relacionamentos sejam marcados por um amor autêntico, onde o bem-estar do outro é motivo de celebração e não de ressentimento. Quebrar o ciclo da inveja é um ato de fé. É confiar que o que Deus tem reservado para nós é bom, que Ele nos vê, nos conhece e se preocupa com cada detalhe de nossa vida.
Essa confiança nos fortalece e nos permite avançar, sem nos distrair com a jornada dos outros. O Espírito Santo nos capacita a andar com nossos olhos fixos no propósito que Ele desenhou para nós, livres para viver uma vida de gratidão, alegria e paz, sabendo que cada dia traz novas bênçãos e que com Ele somos completos. Número 3. Abandone as distrações. As distrações podem ser comparadas a ervas daninhas que lentamente crescem e sufocam uma planta saudável, impedindo-a de florescer. Em um mundo onde o tempo é precioso e cada segundo parece escorrer pelas mãos, o Espírito Santo nos chama a abandonar as distrações que nos afastam do que realmente importa. É como quando Jesus visitou a casa de Marta e Maria. Marta estava ocupada, preocupada com os preparativos, enquanto Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, Jesus afirma que Maria escolheu a boa parte, algo que não lhe seria tirado. O Espírito Santo deseja que façamos essa mesma escolha diariamente, renunciando às distrações que competem pelo nosso foco e impedem que estejamos verdadeiramente presentes no que importa. As distrações vêm de várias formas e muitas vezes parecem inofensivas. Elas podem ser uma rotina ocupada, um vício em redes sociais ou até mesmo uma busca incessante por atividades que preenchem nosso tempo, mas não nossas almas. É como tentar matar a sede bebendo água salgada. Quanto mais bebemos, mais sedentos nos tornamos. O Espírito Santo nos alerta para que não caiamos nesse ciclo. Ele nos ensina que o tempo que investimos nas coisas que verdadeiramente edificam nossa fé, que fortalecem nossas relações e que nos aproximam do propósito, é o tempo que realmente nos satisfaz e nos fortalece. Cada vez que escolhemos focar no que é importante, ganhamos clareza e paz. Imagine um navegador em alto mar que, em vez de seguir uma direção fixa, se distrai com cada onda ou cada ruído ao redor. Ele nunca chegará ao destino porque está constantemente sendo desviado de seu curso. Da mesma forma, o Espírito Santo quer que estabeleçamos uma direção clara, uma prioridade sólida, que nos mantenha alinhados com nosso propósito, mesmo em meio às distrações que tentam nos desviar do caminho. Quando focamos no que realmente importa, encontramos um senso de direção e propósito que o mundo jamais poderá nos dar. As distrações também minam nossa comunhão com Deus. Assim como uma conversa íntima pode ser interrompida por toques de celular ou notificações, nossa relação com o Espírito Santo sofre quando damos mais atenção às coisas passageiras do que ao eterno. Ele nos convida a estabelecer momentos sagrados, livres de interrupções, onde podemos ouvi-lo e ser transformados por sua presença. Esses momentos são como poços de água fresca no deserto de uma vida cheia de afazeres. Eles renovam nossa alma e nos trazem forças para enfrentar o dia. É fácil justificarmos nossas distrações com a desculpa de que são necessárias ou inofensivas, mas o Espírito Santo nos lembra que cada segundo que passamos distraídos é um segundo perdido de vida plena e propósito. É como uma chama que perde força ao ser exposta ao vento. Quando nossa atenção se divide entre várias coisas, a intensidade de nossa vida espiritual enfraquece. Ele deseja que eliminemos essas distrações para que nossa chama brilhe mais forte, para que possamos viver com um coração completamente focado em nosso propósito e em nossa relação com Ele. Renunciar às distrações é um ato de autocontrole, uma decisão de valorizar o que é eterno sobre o que é temporário. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, Paulo nos orienta: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O Espírito Santo nos guia a essa escolha, mostrando-nos que, ao focarmos no que é eterno, adquirimos a força e a sabedoria necessárias para lidar com os desafios do dia a dia. Essa prática é um exercício de disciplina espiritual que nos fortalece e nos ensina a sermos donos do nosso tempo e não escravos dele. Quando decidimos abandonar as distrações, descobrimos uma nova dimensão de liberdade e presença. Nossa mente se torna mais clara, nossos relacionamentos mais profundos e nossa fé mais intensa. É como o alpinista que,
Ao largar o excesso de bagagem, consegue subir mais rápido e com mais facilidade. O Espírito Santo nos convida a viver essa leveza, essa liberdade, que vem de uma vida não carregada pelo peso das distrações. Ao escolhermos focar no que é eterno, cada momento ganha significado, e nossa caminhada espiritual se torna mais plena, mais rica, mais verdadeira. Número 4. Rejeite a soberba espiritual. A soberba espiritual é uma armadilha sutil que pode se infiltrar em nosso coração quando começamos a confundir nosso crescimento espiritual com mérito próprio. O Espírito Santo nos adverte contra esse perigo, pois ele sabe que a humildade é o solo onde a verdadeira fé floresce. Em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, Jesus nos conta a parábola do fariseu e do publicano. Enquanto o fariseu orava, exaltando suas próprias virtudes e menosprezando o publicano, este último, em humildade, clamava a Deus por misericórdia. Jesus afirmou que o publicano, e não o fariseu, voltou para casa justificado. O Espírito Santo nos chama a cultivar esse espírito de humildade, a reconhecer que tudo o que somos e temos vem dele e que o crescimento espiritual verdadeiro não alimenta o orgulho, mas o desapego de nós mesmos. Rejeitar a soberba espiritual é como abrir mão de um espelho que nos coloca em uma posição de superioridade em relação aos outros. A soberba nos faz ver apenas nossas próprias virtudes e sucessos, enquanto nos cega para nossas falhas e limitações. O Espírito Santo nos convida a trocar esse espelho por uma janela que nos permita ver o outro com compaixão e respeito, sem julgamentos. Ao abrir essa janela, começamos a perceber que todos estão em sua própria jornada espiritual e que, ao invés de competir, somos chamados a caminhar juntos, aprendendo e crescendo lado a lado. A soberba espiritual nos afasta do verdadeiro propósito de uma vida de fé, que é amar e servir. É como uma árvore que cresce para cima, buscando se destacar, mas que se esquece de fortalecer suas raízes. Com o tempo, a árvore pode até parecer imponente, mas não resiste aos ventos das adversidades. O Espírito Santo nos ensina que a verdadeira grandeza não está em nos elevarmos sobre os outros, mas em fortalecermos nossa base de humildade e amor. Ele quer que nossas raízes estejam firmemente plantadas na verdade de que somos todos igualmente dependentes da graça, sem exceções. Essa rejeição à soberba nos liberta da necessidade de ser reconhecidos, de buscar títulos e de nos comparar aos outros. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, Paulo nos instrui: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse versículo nos ensina que o Espírito Santo nos guia a nos enxergar como servos, não como superiores, e a considerar os outros com o mesmo amor que queremos receber. A humildade é uma fortaleza que nos protege da armadilha do orgulho, mantendo-nos no caminho certo e nos lembrando de que toda a glória pertence a Deus. Rejeitar a soberba espiritual também nos ensina a valorizar o aprendizado contínuo. É como um rio que se mantém puro e saudável porque está sempre em movimento, sempre se renovando. Quando acreditamos já saber tudo, nos fechamos para novas revelações e experiências. O Espírito Santo quer que sejamos como esse rio, dispostos a aprender sempre, a crescer continuamente, a receber cada ensinamento com humildade. Ele nos lembra que, em nossa caminhada de fé, sempre há mais a aprender, mais a descobrir, e que a humildade é o que nos permite avançar. Além disso, quando rejeitamos a soberba espiritual, nos tornamos mais capazes de enxergar o valor das pessoas ao nosso redor. É como abrir um espaço em nosso coração para que os outros ocupem, sem reserva ou desconfiança. O Espírito Santo nos ensina a ver o potencial de cada pessoa e a valorizar suas contribuições, a não medir o crescimento espiritual de alguém com base em nossa própria trajetória. Ele nos mostra que cada pessoa tem uma história única e que, ao reconhecermos o valor dos outros, nos aproximamos mais da verdadeira essência do amor cristão. Rejeitar a soberba espiritual nos aproxima do próprio coração de Jesus, que, sendo Deus,
não se apegou a seu status, mas esvaziou-se, tornando-se servo. Esse é o exemplo que o Espírito Santo deseja que sigamos. Viver sem buscar superioridade, mas com o coração voltado para servir e abençoar. Quando rejeitamos o orgulho e abraçamos a humildade, experimentamos uma paz interior, pois entendemos que não precisamos nos provar para ninguém, apenas caminhar com sinceridade e dedicação. O Espírito Santo nos guia a esse caminho de humildade, onde nosso foco não está em nós mesmos, mas em honrar a Deus e em edificar aqueles ao nosso redor. Número 5. Busque compreensão profunda. Há uma tendência de nos contentarmos com respostas rápidas e simplistas, mas o Espírito Santo nos chama a uma busca mais profunda. Ele quer que você não apenas saiba, mas entenda. É como olhar para uma árvore. Superficialmente vemos tronco, galhos e folhas, mas para quem realmente conhece, cada detalhe tem um propósito e conta uma história. Da mesma forma, o Espírito Santo deseja que você mergulhe no entendimento espiritual, que vá além da superfície e descubra a profundidade da verdade. Assim como Salomão, que ao receber a oportunidade de pedir qualquer coisa a Deus, escolheu sabedoria para discernir, mostrando que valorizava o entendimento acima das riquezas e do poder. Em 1 Reis capítulo 3, versículo 9, ele clama: Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Buscar compreensão profunda é um ato que transforma nossa perspectiva e nos aproxima do propósito divino. Imagine um minerador que cava com determinação em busca de ouro. Ele não se contenta com os pequenos pedaços que encontra na superfície, mas cava cada vez mais fundo, sabendo que as melhores pedras estão ocultas. Da mesma forma, o Espírito Santo deseja que você não se satisfaça com o básico, mas que escave a palavra, medite e reflita, para que possa entender o que ele está revelando em cada detalhe. Ele deseja que você se aproxime da sabedoria como se fosse um tesouro inestimável, sabendo que as respostas profundas exigem esforço e dedicação. A busca pela sabedoria e compreensão é essencial para que não sejamos enganados por aparentes verdades. Em Provérbios capítulo 4, versículo 7, lemos: A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, e com todos os teus bens adquire o entendimento. O Espírito Santo quer que você veja além das aparências, que busque compreender o propósito e as motivações por trás de cada situação. Ele nos capacita a discernir entre o que é bom e o que parece ser bom, mas que esconde armadilhas. Essa busca de compreensão aprofunda nossa visão e fortalece nossa fé, pois nos faz ver a verdade por trás do que o mundo apresenta. Em nossa caminhada, é comum que enfrentemos situações complexas, onde as respostas fáceis parecem atrativas. Mas o Espírito Santo deseja que você resista à tentação de aceitar soluções superficiais. É como um médico que, ao invés de tratar apenas os sintomas, se dedica a encontrar a causa da doença. A superficialidade pode até trazer alívio imediato, mas a compreensão profunda é o que cura. Ele nos convida a sermos como médicos espirituais de nós mesmos, que não se satisfazem com explicações rápidas, mas que se aprofundam até descobrir a verdade que liberta. Ao buscarmos essa compreensão, o Espírito Santo nos revela coisas que muitos ignoram, verdades escondidas aos olhos dos apressados. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, Deus diz: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa promessa nos lembra que há mistérios reservados para aqueles que dedicam tempo e energia para entender o que ele está ensinando. A verdadeira sabedoria não está em respostas instantâneas, mas em um aprendizado contínuo e em uma curiosidade incansável. Esse desejo de compreensão nos transforma internamente. Assim como o escultor que vê a obra final antes mesmo de começá-la, a compreensão profunda permite que vislumbremos o propósito de cada experiência que vivemos. O Espírito Santo nos guia para olhar as situações com uma perspectiva ampla,
para entender que cada desafio e cada bênção tem um papel no crescimento da nossa fé. Ele nos capacita a perceber que em cada evento há uma lição a ser aprendida, um passo a mais em direção ao nosso amadurecimento espiritual. Essa busca constante nos aproxima de Deus, pois quanto mais entendemos, mais desejamos conhecê-lo. Esse é o propósito do Espírito Santo para nós, que tenhamos uma sede insaciável por sabedoria, que desejemos conhecer os mistérios divinos e que não nos contentemos com pouco. Ele nos chama para viver uma vida de profundidade, onde cada passo revela novas verdades e nos leva a um entendimento que ilumina e transforma, de dentro para fora, preparando-nos para enfrentar qualquer situação com discernimento e paz. Número 6. Ande com integridade impecável. A integridade é como uma bússola que nos mantém no caminho certo, mesmo quando ninguém está olhando. O Espírito Santo deseja que sejamos pessoas de caráter sólido, cuja palavra e ações estão em perfeita harmonia. Em Provérbios capítulo 11, versículo 3, lemos: A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Essa orientação nos mostra que a integridade não é apenas uma escolha ética, mas uma proteção espiritual que nos mantém firmes em meio às tentações e desafios. O Espírito Santo quer que sua vida seja marcada por essa integridade impecável, um testemunho vivo que inspira confiança e respeito. Viver com integridade é como construir uma casa sobre uma rocha. Cada decisão honesta, cada atitude sincera fortalece essa estrutura, tornando-a inabalável, mesmo diante das maiores tempestades. A integridade nos permite dormir em paz, pois sabemos que não precisamos esconder nada, que nossa vida é transparente e coerente. O Espírito Santo nos guia para que essa rocha de integridade seja a base de todas as nossas ações, lembrando-nos de que, independentemente do que os outros façam ou pensem, a verdade é nossa maior aliada e o nosso alicerce mais seguro. Muitas vezes, a integridade é desafiada por pequenas escolhas diárias, que parecem insignificantes, mas que acumulam impacto ao longo do tempo. É como a escolha entre colocar uma moeda em um cofrinho ou gastá-la no impulso. Cada decisão que fazemos em segredo molda o nosso caráter e fortalece ou enfraquece nossa integridade. O Espírito Santo deseja que estejamos atentos a esses momentos de decisão, que percebamos que a verdadeira integridade se revela nas pequenas coisas. Quando somos fiéis no que é pouco, somos capacitados para sermos fiéis no muito. A integridade também se revela em nossa capacidade de manter a palavra, de sermos pessoas confiáveis e consistentes. Em Mateus capítulo 5, versículo 37, Jesus diz: Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Esse ensino nos lembra de que nossas palavras devem ser tão fortes quanto nossas ações, que nosso sim e nosso não têm valor e compromisso. O Espírito Santo nos capacita a sermos pessoas de palavra, cujas promessas não dependem das circunstâncias ou conveniências. Ele nos ensina que a verdadeira integridade é agir de acordo com o que falamos, mesmo quando custa algo para nós. Além disso, andar com integridade é resistir à tentação de comprometer nossos valores para agradar aos outros ou alcançar sucesso rápido. É como um rio que, embora encontre pedras em seu caminho, mantém seu curso e avança. O Espírito Santo nos guia para que sejamos como esse rio, firmes em nossa jornada de fé, passando pelos obstáculos sem mudar nossa direção. Ele nos ensina que o valor de nossa alma é maior que qualquer ganho temporário, que nada vale a pena se isso nos desvia de nossa integridade e do propósito de Deus para nossas vidas. A integridade impecável também exige coragem para enfrentar a verdade, tanto sobre os outros quanto sobre nós mesmos. É como um espelho que reflete com precisão, sem distorções, quem realmente somos. O Espírito Santo nos convida a nos olharmos com sinceridade, a enfrentarmos nossas falhas e a buscarmos uma vida de retidão. Ele nos dá forças para fazer as correções necessárias, para nos arrependermos onde erramos e para sermos honestos sobre quem somos e sobre nossos desafios.
A integridade é a coragem de sermos transparentes, de assumirmos nossos erros e de não buscarmos nos justificar. Quando andamos com integridade, nos tornamos uma luz para o mundo ao nosso redor. A integridade inspira e impacta os outros de forma silenciosa, mas poderosa. É como uma árvore frutífera que oferece sombra e alimento, sem fazer alarde. O Espírito Santo quer que você seja essa árvore. Alguém cujas ações falam mais alto que palavras e que, pelo exemplo, leva outros a buscarem uma vida de verdade e retidão. A integridade impecável é o testemunho mais forte que podemos dar, pois reflete o caráter de Cristo em nós e revela que nossa vida é guiada pelo amor e pelo compromisso com o que é certo. Número 7. Cultive a alegria que vem de Deus. A alegria que o Espírito Santo deseja que cultivemos não é a mesma que depende das circunstâncias ou dos momentos de felicidade. Ela é uma fonte interna, uma chama que permanece acesa, independentemente das tempestades ao redor. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo nos exorta: alegrai-vos sempre no Senhor. Essa alegria nasce de um relacionamento profundo com Deus e não é afetada pelos altos e baixos da vida. O Espírito Santo quer que nossa alegria esteja enraizada nele, uma alegria que resiste, que fortalece e que é capaz de iluminar mesmo os dias mais escuros. Ter essa alegria é como carregar uma fonte de água pura no coração, uma fonte que nunca seca. Ela é refrescante, revigorante e nos dá forças para seguir adiante. A alegria de Deus é um bem inestimável, uma garantia de que, mesmo em momentos difíceis, temos algo que o mundo não pode roubar. O Espírito Santo nos ensina que essa alegria não depende das realizações ou dos bens materiais, mas de um estado de contentamento que vem de saber que estamos seguros nas mãos de Deus. Ela é um refúgio, uma certeza que nos enche de paz. A alegria verdadeira é fortalecida pela gratidão. É como um jardim que floresce quando regado com apreciação e reconhecimento das bênçãos diárias, por menores que pareçam. Ao escolhermos focar no que temos, em vez do que falta, permitimos que o Espírito Santo alimente essa alegria. Ele nos ensina a valorizar cada momento, cada detalhe, a perceber a bondade de Deus em cada amanhecer, em cada gesto de amor que nos cerca. A gratidão transforma nossos corações e faz com que a alegria floresça, mesmo em meio às lutas. Essa alegria também nos dá forças para suportar as adversidades, pois é uma alegria baseada na confiança de que Deus está sempre presente. Em Neemias capítulo 8, versículo 10, lemos: a alegria do Senhor é a nossa força. Esse versículo nos lembra que a alegria não é um simples sentimento, mas uma força espiritual que nos sustenta. O Espírito Santo quer que tenhamos essa alegria como uma armadura, algo que nos protege da desesperança e do medo. É uma alegria que transcende as circunstâncias e nos mantém firmes, sabendo que temos algo muito maior do que qualquer desafio. Além disso, a alegria de Deus é contagiante. Ela é como uma luz que brilha e atrai os que estão ao redor, especialmente aqueles que precisam de consolo e esperança. Quando cultivamos essa alegria, nos tornamos um testemunho vivo da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos chama a sermos essa luz, a espalharmos essa alegria onde quer que estejamos. Essa alegria não é algo que guardamos apenas para nós mesmos, mas uma bênção que compartilhamos, para que outros vejam e sintam o amor de Deus. A alegria verdadeira nos ensina a viver o presente, a não ficarmos presos ao passado, nem ansiosos pelo futuro. Ela nos faz perceber que cada dia traz consigo a oportunidade de celebrar a vida, de celebrar a bondade de Deus, independente dos problemas que surgem. O Espírito Santo nos chama a estarmos presentes, a aproveitarmos cada instante, pois ele sabe que a alegria se encontra aqui e agora. Ele nos ajuda a viver sem medo do amanhã, confiando que, ao entregarmos tudo nas mãos de Deus, podemos desfrutar da paz e da alegria que Ele nos oferece diariamente. Cultivar a alegria que vem de Deus é uma escolha diária. Ela é como uma planta que precisa ser cuidada, alimentada e protegida.
O Espírito Santo nos capacita a escolher a alegria mesmo nos dias difíceis, a encontrá-la na comunhão com Deus e a lembrar que, ao final de cada desafio, temos a garantia de sua presença e cuidado. Essa alegria nos transforma de dentro para fora e nos faz ver a vida com outros olhos, nos ensina a valorizar o que realmente importa e a viver uma vida plena e cheia de significado. Número 8. Resista ao espírito de conformismo. É fácil se acomodar e aceitar o que o mundo nos oferece como normal ou inevitável. Mas o Espírito Santo nos chama para viver de uma maneira que vá contra a maré. Ele nos convoca a ser diferentes, a não seguir a multidão cega, mas a enxergar com os olhos da fé. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, somos exortados: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Espírito Santo quer que você resista ao conformismo, que não aceite passivamente o que parece ser o único caminho, mas que veja além, que tenha a ousadia de caminhar por uma estrada diferente, mesmo que pareça desafiadora ou solitária. Imagine um rio caudaloso, em que todas as águas correm na mesma direção, mas há uma rocha firme e inabalável que resiste ao fluxo, permanecendo imóvel em meio à correnteza. Essa rocha representa aqueles que, guiados pelo Espírito, se mantêm firmes em seus valores, não se deixando levar pela pressão e pelos padrões da sociedade. O Espírito Santo nos chama a ser como essa rocha, a ter firmeza para viver de acordo com o que é correto, não com o que é conveniente ou aceitável. Resistir ao conformismo é viver com a coragem de ser uma rocha em meio ao rio, de ser constante em um mundo volúvel e instável. Essa resistência ao conformismo também exige que tenhamos uma identidade bem definida. Em João capítulo 17, versículo 14, Jesus declara: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Ele nos lembra que, embora estejamos aqui, não pertencemos a este lugar. O Espírito Santo nos lembra constantemente dessa verdade, encorajando-nos a viver como cidadãos de um reino diferente, onde os valores são outros, onde o amor e a justiça guiam nossas ações. Essa identidade forte é o que nos impede de sermos moldados pelo mundo e de sermos absorvidos por um sistema que muitas vezes contradiz os ensinamentos que abraçamos. Resistir ao conformismo é desafiar a zona de conforto, é se perguntar constantemente se estamos vivendo por convicção ou por conveniência. É como alguém que se recusa a sentar à mesa da acomodação e, em vez disso, se levanta para seguir uma direção que, embora mais difícil, é a certa. Quando escolhemos resistir ao espírito de conformismo, o Espírito Santo nos capacita a perceber que, muitas vezes, os maiores propósitos estão fora da zona de conforto e que a verdadeira transformação começa quando deixamos de lado o que é fácil para abraçar o que é essencial. Esse chamado à resistência não significa isolamento, mas viver uma vida que inspira e encoraja outros a também saírem do conformismo. É como uma chama que acende outras chamas, que ilumina o caminho de quem está ao redor. A sua firmeza em resistir aos padrões que o mundo tenta impor torna-se um exemplo que impacta, transformando não apenas a sua vida, mas a de todos que convivem com você. O Espírito Santo quer que você seja essa luz que, ao invés de se conformar, desperte os outros para a possibilidade de viver de uma maneira mais elevada e significativa. O conformismo nos faz perder o propósito, pois nos leva a seguir caminhos e ideais que não foram desenhados para nós. Mas o Espírito Santo nos chama de volta ao propósito original, nos lembra de quem realmente somos e nos conduz para que não aceitemos nada menos que a nossa verdadeira identidade. Resistir ao conformismo é ter clareza do propósito divino para a nossa vida. É não nos contentarmos com um destino superficial, mas buscarmos viver a plenitude para a qual fomos criados. Quando decidimos resistir, estamos respondendo a um chamado à autenticidade. Em um mundo onde é mais fácil ser uma cópia, o Espírito Santo nos desafia a sermos originais, a vivermos como obras únicas, não moldadas pelo mundo, mas pela verdade. Ele quer que sua vida seja um reflexo genuíno dos valores eternos,
que sua jornada seja uma prova de que é possível viver de acordo com o que acreditamos, sem ceder, sem nos dobrar. Essa resistência é o que nos transforma de dentro para fora, renovando a nossa mente, para que sejamos, de fato, diferentes, em um mundo onde todos parecem iguais. Número 9. Cultive uma fé inabalável. Você já experimentou um momento em que tudo ao seu redor parecia desmoronar e as respostas que procurava simplesmente não vinham? Em tempos de incerteza e tempestades, o Espírito Santo nos chama a ter uma fé que não se abala, uma confiança que permanece firme, independente das circunstâncias. A fé inabalável não é aquela que nasce da ausência de dificuldades, mas aquela que cresce e se fortalece em meio aos desafios. Assim como Daniel, que mesmo sob ameaça de morte na cova dos leões, escolheu permanecer fiel a Deus, confiando que de alguma forma seria resgatado ou fortalecido. Daniel capítulo 6. Sua confiança foi sua âncora, a segurança que o manteve firme quando tudo ao redor o pressionava a desistir. Ter uma fé inabalável é como construir uma casa sobre a rocha. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus conta sobre o homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. Quando vieram as tempestades e os ventos, aquela casa não se moveu, pois sua base era sólida. Assim deve ser nossa fé. Quando nossas convicções estão bem fundamentadas, nenhuma adversidade é capaz de nos fazer desmoronar. A fé inabalável é aquela que encara as tempestades e permanece de pé, pois sabe que suas raízes estão firmemente plantadas no que é verdadeiro e eterno. Essa fé é desenvolvida não apenas em grandes batalhas, mas nos pequenos atos do dia a dia. É como um atleta que treina diariamente, fortalecendo seus músculos para enfrentar as competições mais difíceis. Da mesma forma, a fé é exercitada nas pequenas escolhas, nas decisões de confiar em Deus nas situações simples. O Espírito Santo nos ensina que, ao sermos fiéis no pouco, seremos preparados para o muito. Assim, nossa fé cresce gradativamente, e quando os desafios maiores surgem, estamos prontos para enfrentá-los com coragem e determinação. A fé inabalável também se revela quando tudo parece indicar o contrário. É como o agricultor que, mesmo em meio a uma seca, planta suas sementes e cuida do solo, acreditando que a chuva virá. Ele confia no processo, mesmo que não veja resultados imediatos. O Espírito Santo nos ensina a esperar pacientemente, a continuar firmes, mesmo quando não entendemos o tempo e os caminhos de Deus. Essa espera ativa fortalece nossa confiança e nos ensina a valorizar cada pequena vitória no caminho. Além disso, essa fé se alimenta da palavra e da comunhão com o Espírito Santo. Assim como o corpo precisa de alimento para ser forte, nossa fé precisa ser nutrida constantemente. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Cada promessa, cada história de superação na Bíblia se torna uma pedra fundamental em nossa construção espiritual. O Espírito Santo quer que você alimente sua fé, que se cerque de verdades que fortalecem e edificam, tornando-se uma pessoa que, mesmo em meio à escuridão, permanece brilhando. Ter uma fé inabalável também é ser um testemunho vivo para os que estão ao nosso redor. Quando as pessoas veem sua perseverança, sua firmeza diante das adversidades, elas são tocadas e inspiradas. É como uma vela em uma sala escura. Sua luz é pequena, mas suficiente para iluminar o ambiente e guiar outros até a saída. O Espírito Santo nos chama para ser essa luz, para que nossa confiança inabalável em Deus seja uma prova de que Ele é digno de confiança e que, independentemente das circunstâncias, existe um propósito maior em tudo. Essa fé inabalável é o que nos conecta diretamente ao coração de Deus. É a certeza de que, em meio a qualquer situação, Ele está conosco e que nada pode nos separar do seu amor. Essa confiança profunda, que vai além das palavras, é o que nos faz seguir em frente mesmo quando as forças parecem faltar. A fé inabalável é o reflexo da obra do Espírito Santo em nossa vida, transformando-nos de dentro para fora
e fazendo com que, independentemente do que vier, possamos permanecer firmes e convictos, sempre confiantes no caminho que Ele preparou para nós. Número 10. Abrace o perdão radical. O perdão é uma das escolhas mais difíceis, mas também uma das mais libertadoras que o Espírito Santo nos convida a fazer. É como abrir mão de uma dívida, não porque ela não importa, mas porque o fardo de carregá-la pesa demais para nossa alma. Jesus, mesmo quando estava sendo crucificado, olhou para os que o condenavam e orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Esse perdão radical não veio de uma fraqueza, mas de uma força interior que compreende a liberdade de não carregar as mágoas, a grandeza de seguir em frente sem olhar para trás. Perdoar radicalmente é como soltar uma corda que nos prende a uma âncora no fundo do mar. Ao abrir mão dessa corda, deixamos de ser arrastados pelas correntes do ressentimento e da amargura, permitindo que nossa alma volte a emergir. O Espírito Santo nos ensina que o perdão não é uma concessão ao outro, mas uma liberação para nós mesmos. É um ato de coragem que nos permite viver sem as sombras do passado. Quando perdoamos, nos damos a chance de recomeçar, de viver um presente leve e um futuro esperançoso, livres das correntes invisíveis do rancor. Esse tipo de perdão é um processo que, muitas vezes, desafia nosso orgulho. É como um viajante que, ao longo da jornada, acumula pesos desnecessários e precisa decidir o que realmente vale a pena carregar. Quando escolhemos perdoar, estamos abrindo espaço em nossa bagagem emocional para algo mais leve, algo mais significativo. O Espírito Santo nos lembra que esse espaço vazio pode ser preenchido com amor, paz e alegria. Ele quer que deixemos para trás tudo o que nos aprisiona, e o perdão radical é a chave para essa libertação. Às vezes, perdoar significa confrontar nossa própria vulnerabilidade. Em Mateus capítulo 18, versículo 21, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar seu irmão, ao que Jesus responde: 70 vezes 7. Esse número simboliza um perdão sem limites, uma disposição contínua para perdoar, independente da quantidade de ofensas. Isso nos lembra que o perdão não é um único ato, mas uma prática constante, que exige esforço e humildade. O Espírito Santo deseja que nosso coração esteja sempre pronto a perdoar, pois ele entende que, assim como somos ofendidos, também ofendemos, e a misericórdia que damos é a mesma que recebemos. Perdoar radicalmente não é esquecer o que aconteceu, mas escolher lembrar de forma diferente. É como olhar para uma cicatriz e, em vez de reviver a dor, ver ali um sinal de cura, de superação. A dor já não tem o mesmo poder sobre nós, pois optamos por transformar o que poderia ser uma lembrança amarga em uma fonte de aprendizado e crescimento. O Espírito Santo nos guia nesse processo, ajudando-nos a transformar nossa visão e a enxergar além da dor, a ver o potencial de crescimento que cada experiência difícil traz. Além disso, esse perdão radical nos aproxima de uma paz que o mundo não pode oferecer. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, somos orientados a sermos uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quando entendemos a profundidade desse perdão, somos libertos para viver sem ressentimentos. Essa paz não depende das circunstâncias externas, mas de uma escolha interna de viver de acordo com o amor que Deus nos mostrou. É uma paz que nos permite caminhar de cabeça erguida, sabendo que nossa alma está em paz. O perdão radical é um testemunho poderoso. Quando escolhemos perdoar, inspiramos outros a fazerem o mesmo, a romperem os ciclos de ódio e mágoa. Nossa decisão de perdoar pode ser uma luz em meio a um mundo que valoriza a vingança e a retaliação. O Espírito Santo quer que sua vida seja um exemplo de como o amor vence o rancor, de como o perdão é a arma mais forte para transformar a dor em paz. E assim, enquanto caminhamos pelo caminho do perdão, experimentamos uma liberdade que nos faz perceber o quanto é verdadeiramente abençoado aquele que sabe perdoar. Número 11.
Seja um agente de paz. Em um mundo onde o conflito e a divisão parecem ser a norma, o Espírito Santo nos convida a ser portadores de paz. Essa paz não é passiva, mas ativa, uma paz que se constrói e se espalha. É como ser uma fonte de água em um deserto escaldante, onde cada pessoa que passa recebe alívio e renovação. Jesus declarou: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." Mateus, capítulo 5, versículo 9. O Espírito Santo quer que você seja esse pacificador, alguém que não apenas evita conflitos, mas que atua intencionalmente para trazer harmonia, restaurar relacionamentos e curar feridas. Ser um agente de paz significa aprender a escutar antes de falar. É como um médico que examina com atenção cada sintoma antes de prescrever um remédio. A paz começa quando dedicamos tempo para entender as dores e motivações dos outros. O Espírito Santo nos capacita a ter essa empatia, a ouvir com o coração e a discernir as necessidades não ditas. Quando escutamos com atenção, quebramos barreiras invisíveis e abrimos espaço para que a reconciliação floresça, permitindo que a paz encontre raízes onde antes havia desconfiança ou mal-entendidos. Essa paz que o Espírito Santo nos ensina a oferecer vai além das palavras. É como uma ponte que liga duas margens separadas por um abismo de rancor ou ressentimento. Ao escolher ser um pacificador, você constrói essas pontes, criando caminhos onde antes havia separação. O Espírito Santo quer que cada ação, cada gesto, seja uma extensão dessa ponte. Ele nos mostra que, às vezes, precisamos ser os primeiros a ceder, a perdoar ou a buscar a reconciliação, pois é através dessas atitudes que a verdadeira paz encontra espaço para crescer. Ser um agente de paz também é uma questão de humildade. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, somos orientados a considerar os outros superiores a nós mesmos. Essa postura não é fraqueza, mas uma força que permite que o orgulho se dissolva e que a paz prospere. O Espírito Santo nos ensina que a humildade é a base para qualquer reconciliação verdadeira. Quando deixamos de lado nosso ego e nossos direitos pessoais, abrimos espaço para que o amor e a compreensão ocupem o centro de nossas relações. Essa humildade é o solo onde a paz floresce, onde cada pessoa se sente valorizada e respeitada. Além disso, o Espírito Santo nos chama para sermos pacificadores em nossos próprios pensamentos e emoções. Ele nos convida a buscar a paz interior, pois não podemos oferecer ao mundo algo que ainda não cultivamos dentro de nós. É como um músico que afina seu instrumento antes de tocar em público. Da mesma forma, precisamos permitir que o Espírito Santo afine nossa alma, dissipando as tensões internas, para que possamos transmitir uma paz genuína e duradoura. Essa paz interior reflete em nossas atitudes e nos torna capazes de reagir com calma e sabedoria em qualquer situação. Um agente de paz entende que a paz verdadeira não é a ausência de conflitos, mas a habilidade de lidar com eles de maneira saudável e construtiva. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, Paulo escreve: "Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens." O Espírito Santo nos ensina que nem sempre poderemos resolver todas as situações, mas podemos agir com paciência e respeito, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para promover a paz. Ele nos chama a viver em paz, mesmo diante da rejeição ou da incompreensão, sabendo que a verdadeira paz vem de saber que fizemos o possível. Ao viver como um agente de paz, sua vida se torna um testemunho de que a paz é possível, de que existe um caminho melhor que a discórdia e a vingança. É como ser uma vela acesa em um quarto escuro. Mesmo que a luz seja pequena, ela ilumina e aquece o ambiente. O Espírito Santo quer que você seja essa luz, que a paz que você carrega inspire outros a buscar o mesmo. Quando escolhemos ser pacificadores, tornamo-nos filhos de Deus, refletindo a bondade e a reconciliação que Ele deseja para o mundo. Ser um agente de paz é um chamado a transformar o ambiente ao nosso redor. É uma jornada que começa dentro de nós, se expande para nossas relações e, pouco a pouco, vai impactando o mundo.
O Espírito Santo nos capacita e nos guia nessa jornada, para que nossa vida seja uma prova viva de que a paz verdadeira não é apenas uma ideia, mas uma realidade que podemos construir e compartilhar, um passo de cada vez. Número 12. Desenvolva a escuta ativa. Quantas vezes estamos fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes, perdendo momentos e palavras preciosas ao nosso redor? O Espírito Santo nos ensina que a escuta ativa é um dom que fortalece os laços e nos conecta verdadeiramente com os outros. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, somos orientados: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. O Espírito Santo nos chama a ouvir com o coração e não apenas com os ouvidos. A escuta ativa vai além da audição. É um ato de amor e empatia que demonstra cuidado e compreensão. Quando ouvimos de verdade, damos ao outro um espaço seguro para se expressar, e por meio disso, abrimos portas para a cura, o entendimento e a paz. Imagine a escuta ativa como um terreno fértil, onde as sementes das palavras lançadas por outra pessoa podem florescer. Muitas vezes, interrompemos ou já preparamos uma resposta antes de o outro terminar de falar. Isso é como plantar uma semente em solo rochoso, onde ela não tem chance de crescer. O Espírito Santo nos ensina a deixar o solo de nosso coração aberto e receptivo, para que a palavra do outro encontre espaço, seja ouvida, compreendida e floresça. Ele nos ajuda a perceber que, quando ouvimos com atenção, validamos a experiência e os sentimentos de quem fala, dando a eles o valor que merecem. A escuta ativa é um exercício de paciência, uma prática que desafia o imediatismo e a pressa da vida moderna. É como desacelerar em meio ao caos para ouvir o som suave de uma brisa. O Espírito Santo nos guia para aprender a apreciar o silêncio entre as palavras, a dar tempo ao outro e a nós mesmos para processar o que está sendo dito. Esse tempo é essencial, pois cada palavra carregada de emoção precisa de espaço para ser compreendida. Ele nos mostra que essa pausa silenciosa tem poder, pois nela encontramos a essência do que o outro realmente deseja transmitir. Escutar ativamente também significa deixar de lado nossas próprias opiniões e julgamentos, ao menos por um momento. É como tirar os sapatos antes de entrar em uma casa, demonstrando respeito pelo espaço sagrado do outro. O Espírito Santo nos convida a deixar de lado nosso ego, a abrir mão da necessidade de estar certo ou de querer corrigir, e apenas ouvir. Quando nos despimos dessas barreiras, criamos um ambiente onde o outro sente que pode falar com honestidade, sem medo de ser mal compreendido ou criticado. Essa escuta sem julgamento permite uma comunicação mais autêntica e verdadeira. O poder da escuta ativa vai além dos relacionamentos pessoais. Ele nos transforma em pessoas mais sensíveis às necessidades ao nosso redor. É como afinar nossos ouvidos para perceber a música sutil da vida que outros ignoram. O Espírito Santo nos capacita a ouvir a dor, a alegria e as histórias das pessoas, mesmo quando elas não falam diretamente. Ao nos tornarmos atentos e compassivos, ele nos ajuda a agir com sabedoria, respondendo às necessidades de maneira sensível e eficaz. Essa sensibilidade nos faz instrumentos da paz e do amor dele no mundo, trazendo esperança e consolo para aqueles que estão ao nosso redor. A escuta ativa também é uma maneira de cultivar a presença de Deus em nossa vida. Cá Samuel capítulo 3, versículo 10, o jovem Samuel diz: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Ele estava pronto, com o coração e a mente abertos para escutar o que Deus queria dizer. O Espírito Santo deseja que tenhamos essa mesma postura, atentos a cada sinal, a cada direção. Quando aprendemos a ouvir a Deus, nossa caminhada se torna mais clara, pois estamos sensíveis à sua voz, que nos guia e nos fortalece. Ele nos ensina a valorizar esses momentos de silêncio e escuta, onde sua presença se revela de maneira sutil e profunda. Ao desenvolvermos a escuta ativa, aprendemos que ouvir é uma forma de amor, um ato que une, constrói e transforma. Ao ouvir, acolhemos o outro em sua totalidade, e isso é algo raro e precioso.
O Espírito Santo nos convida a fazer da escuta ativa um hábito, a estarmos presentes e atentos a cada pessoa que cruza nosso caminho, pois nunca sabemos o impacto que podemos causar simplesmente ao dar ouvidos. Com essa prática, nossas relações se tornam mais sólidas e nossa fé é nutrida pela sabedoria que ganhamos ao conhecer mais profundamente aqueles que nos cercam. Número 13. Pratique a compaixão sacrificial. A compaixão verdadeira vai além de um sentimento de empatia. Ela exige ação, presença e, muitas vezes, sacrifício. O Espírito Santo nos chama a olhar para os outros com o mesmo amor que Jesus demonstrou, um amor que vê a necessidade e escolhe agir. Em Mateus capítulo 14, versículo 14, lemos: E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão, compadeceu-se deles e curou os seus enfermos. Ele não apenas sentiu pena, mas permitiu que essa compaixão guiasse suas ações, mesmo quando estava cansado e poderia ter se afastado. Da mesma forma, o Espírito Santo deseja que nossa compaixão seja algo ativo, uma força que nos impulsiona a fazer mais do que simplesmente sentir. Praticar a compaixão sacrificial é como carregar o peso de outra pessoa por um momento, aliviando o seu fardo. Pense em um viajante exausto que, ao longo do caminho, encontra alguém disposto a carregar sua bagagem por alguns metros, permitindo que ele recupere o fôlego. A compaixão sacrificial é essa disposição de compartilhar o peso das dificuldades dos outros, de forma que, ao aliviar o peso do próximo, também experimentamos o propósito de servir. O Espírito Santo nos capacita a olhar além do que é conveniente ou fácil e a nos dispormos a fazer sacrifícios pelos outros, sabendo que cada ato de amor faz a diferença. Essa compaixão exige que sacrifiquemos muitas vezes nosso tempo e nossas prioridades. É como parar em meio a uma corrida para ajudar alguém que tropeçou, sabendo que, ao fazer isso, atrasamos o nosso próprio caminho. O Espírito Santo nos ensina a importância de colocar as necessidades dos outros acima das nossas, de valorizar o momento em que podemos ser resposta para alguém. Não se trata de um simples gesto de ajuda, mas de um compromisso profundo com o bem-estar do próximo, reconhecendo que, ao fazer isso, estamos cumprindo o chamado para amar. O Espírito Santo nos ajuda a perceber que compaixão verdadeira também significa estar presente quando é mais difícil. Não é estar disponível apenas quando convém, mas quando realmente é necessário. É como um amigo que escolhe estar ao nosso lado nas piores horas, não por obrigação, mas por amor. A compaixão sacrificial nos chama para essa presença constante e confiável, que se faz presente quando todos os outros se afastam. Esse amor incondicional reflete a própria essência do Espírito Santo, que nunca nos abandona, mesmo em nossos momentos de maior fraqueza. Praticar a compaixão sacrificial também nos desafia a abrir mão do julgamento. Em Lucas capítulo 10, Jesus conta a parábola do bom samaritano, onde um homem ajuda seu inimigo ferido à beira da estrada, sem pensar em diferenças ou preconceitos. O Espírito Santo nos ensina a amar sem condições, a ajudar sem discriminação, a nos aproximar sem reservas. Quando desenvolvemos esse amor sem barreiras, compreendemos o verdadeiro significado da compaixão, que não escolhe a quem ajudar, mas simplesmente vê a necessidade e age. Além disso, a compaixão sacrificial é uma fonte de cura, tanto para quem recebe quanto para quem oferece. É como um bálsamo que, ao ser aplicado sobre uma ferida, traz alívio e cura. Quando escolhemos ser compassivos, quando deixamos de lado nosso ego e nossa zona de conforto, descobrimos que também somos curados das nossas próprias dores e carências. O Espírito Santo nos mostra que, ao servir o outro, encontramos cura para nossas próprias feridas. Essa cura é uma bênção mútua, onde tanto o que oferece quanto o que recebe experimentam o poder restaurador do amor. A compaixão sacrificial nos aproxima do coração de Deus e nos faz viver de maneira plena. Ela nos desafia a ir além das palavras e nos tornar ações vivas de amor. O Espírito Santo quer que sejamos conhecidos por essa disposição de ajudar,
por esse amor que não se mede, que não se cansa, que não busca reconhecimento. Quando vivemos essa compaixão, nos tornamos uma expressão do próprio amor dele no mundo. Um testemunho de que o sacrifício vale a pena e que o amor verdadeiro sempre transforma vidas. Número 14. Valorize o silêncio. O silêncio é um tesouro raro em um mundo tão barulhento e agitado. O Espírito Santo nos chama a valorizar o silêncio, pois nele encontramos espaço para ouvir sua voz e entender a direção que ele deseja que sigamos. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, lemos que Deus não se revelou a Elias no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em um sussurro suave. Esse sussurro representa a forma discreta e sutil com que o Espírito Santo muitas vezes fala conosco, nos convidando a aquietar a mente e o coração para captar suas mensagens. O silêncio é, portanto, um meio para a intimidade com Deus, uma oportunidade de nos desconectarmos do mundo para nos conectarmos com Ele. Valorizar o silêncio é como entrar em um jardim tranquilo, onde cada detalhe pode ser contemplado e absorvido sem pressa. No silêncio, percebemos a profundidade das coisas pequenas, os ensinamentos que normalmente passam despercebidos. O Espírito Santo nos ensina a importância de diminuir o ritmo, de criar momentos em que a agitação e a ansiedade são deixadas de lado. É nesses momentos de pausa que ele nos dá clareza para enxergar o que realmente importa, para entender o propósito maior que ele tem para nós. O silêncio é também um espaço de cura. Assim como o corpo necessita de descanso para se regenerar, nossa alma precisa de silêncio para se restaurar. Ele permite que enfrentemos nossos medos e nossas dores sem distrações, que escutemos nossas próprias emoções e, com a ajuda do Espírito Santo, compreendamos o que realmente está dentro de nós. No silêncio, somos desafiados a olhar para dentro, a examinar o que precisamos entregar a Deus, o que precisa ser transformado. Ele nos convida a esse processo de introspecção e cura, sabendo que, ao estarmos em silêncio, nossa alma encontra o ambiente ideal para ser renovada. Além disso, o silêncio nos ensina a escutar de verdade. Em um mundo que valoriza tanto o falar e o ser ouvido, o Espírito Santo nos mostra que há sabedoria em ouvir, em estar presente sem precisar intervir. É como observar um lago calmo. Ele reflete o céu porque está tranquilo. Da mesma forma, quando silenciamos, refletimos a presença e a paz de Deus. Esse silêncio, essa pausa, nos ensina a estar atentos aos sinais e às palavras que Ele coloca ao nosso redor, a perceber suas respostas nas coisas mais sutis e simples. No silêncio, também aprendemos a confiar. Não precisamos sempre buscar respostas imediatas ou preencher o vazio com atividades e ruídos. O Espírito Santo nos convida a estar em paz, a confiar que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não percebemos. O silêncio é um ato de fé, um momento em que descansamos, sabendo que Deus continua no controle. Quando escolhemos valorizar esses momentos de quietude, encontramos um refúgio seguro, onde nossa fé é fortalecida e nossa alma é sustentada. Esse silêncio sagrado, no entanto, é intencional. É como escolher caminhar por uma trilha isolada, longe da agitação. Precisamos criar espaço em nossa rotina, abrir mão de distrações, reservar momentos específicos para nos desligarmos do mundo e nos conectarmos com o Espírito Santo. Ele nos encoraja a fazer essa escolha, a dedicar momentos de qualidade para estar em sua presença sem palavras, apenas ouvindo, apenas sendo. Ao valorizar o silêncio, experimentamos a profundidade de uma conexão que vai além das palavras. O silêncio nos transforma. Ele nos prepara para retornar ao mundo com mais clareza e paz, com uma mente renovada e um coração em sintonia com o propósito de Deus. O Espírito Santo nos ensina que o silêncio não é vazio, mas um espaço preenchido pela presença divina. Ao valorizar esses momentos, encontramos a verdadeira paz, uma paz que nos guia e nos fortalece, permitindo que enfrentemos o mundo de maneira serena e segura, sabendo que estamos ancorados naquilo que realmente importa. Número 15. Aceite o chamado à perseverança.
Perseverança não é apenas continuar quando tudo está fácil, é manter-se firme quando o caminho parece impossível e o final distante. O Espírito Santo nos chama a aceitar esse desafio, a não desistir, mesmo quando os obstáculos se acumulam. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo escreve: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." Ele reconhece que a jornada é uma batalha, mas também que, com perseverança, a vitória é garantida. O Espírito Santo nos fortalece para que não abandonemos o propósito, mas sigamos em frente, sabendo que cada passo, mesmo os mais difíceis, tem um valor eterno. Aceitar o chamado à perseverança é como um atleta que, em meio à dor e ao cansaço, escolhe dar o próximo passo, sabendo que a linha de chegada está mais próxima a cada esforço. A perseverança nos ensina que a vitória não está apenas no destino, mas na decisão de continuar, de avançar, apesar das dificuldades. O Espírito Santo nos sustenta nesses momentos, lembrando-nos que, ao nos mantermos firmes, nos tornamos mais fortes, mais maduros, mais preparados para receber o que Deus tem para nós. Essa perseverança é um ato de fé. É como plantar uma semente e, dia após dia, cuidar dela, mesmo quando não vemos brotos, confiando que, no tempo certo, ela florescerá. O Espírito Santo nos ensina a ter paciência, a não permitir que a dúvida e o desânimo roubem nossa esperança. Ele nos lembra que cada oração, cada ato de fé, cada pequena vitória ao longo do caminho é uma construção, e que, no tempo certo, veremos o fruto de nossa fidelidade. Perseverar também significa resistir às pressões externas que tentam nos desviar do propósito. É como um rio que, mesmo diante de obstáculos, continua fluindo até alcançar seu destino. O Espírito Santo nos ajuda a manter o foco, a não nos deixarmos levar pelas distrações ou pelas vozes que dizem que é mais fácil desistir. Ele nos ensina a importância de manter os olhos fixos em Deus, sabendo que, enquanto caminhamos com Ele, cada passo, por mais cansativo, é uma aproximação do cumprimento daquilo que Ele planejou. Quando aceitamos o chamado à perseverança, aprendemos a valorizar o processo tanto quanto o resultado. O Espírito Santo nos mostra que em cada luta e em cada espera há crescimento. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, nossa fé é fortalecida a cada desafio superado, a cada momento em que escolhemos confiar, mesmo sem ver o próximo passo. Esse processo nos molda, nos prepara e nos torna aptos para o que Deus nos reserva. É um treinamento, uma lapidação que nos transforma em pessoas mais fortes e mais resilientes. A perseverança também inspira aqueles ao nosso redor. Ao verem nossa resistência, nossa disposição de continuar, outras pessoas se sentem encorajadas. É como uma chama que se espalha, um testemunho de que é possível vencer, de que a esperança existe, mesmo nos momentos mais difíceis. O Espírito Santo deseja que nossa perseverança seja um exemplo vivo, uma luz que guia outros a não desistirem de seus próprios caminhos. Ele nos usa para fortalecer aqueles que estão fracos, para encorajar aqueles que estão desanimados. Aceitar o chamado à perseverança é uma expressão de amor e confiança em Deus. É reconhecer que, mesmo quando não compreendemos, Ele está no controle e que cada desafio faz parte de um propósito maior. O Espírito Santo nos ensina que, ao perseverarmos, estamos dizendo a Deus que confiamos nele, que estamos dispostos a seguir adiante, sabendo que Ele nos acompanha. E, ao fazermos isso, experimentamos uma paz que transcende o entendimento, uma certeza de que, no tempo certo, veremos o cumprimento de tudo o que Ele prometeu. Se você quer continuar aprofundando seu conhecimento e fortalecer ainda mais sua jornada de fé, não saia agora. Clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela e deixe que essas mensagens impactem sua vida. Escolha o próximo ensinamento e permita que o Espírito Santo fale ainda mais ao seu coração.